Deus, amém. A senhora também tá bem? Amém, graças a Deus, já tô com saudade. Graças a Deus, Deus é bom. Amém. Obrigada pelo carinho, viu? Deus abençoe. Amém. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Pessoal do Meet, a Maria, a Eliane, a Dona Maria de Lourdes, a Duda, o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A gente teve que ficar parada aí um tempinho, né, as aulas. Nossa, vocês são extraordinários, gente. Obrigada por não terem desanimado. A gente teve que ficar paradinho um tempinho aí, porque eu fiz uma cirurgia, né? Então não dava não. Mas agora, graças a Deus, já tô recuperada, né? Amém. Só amanhã eu acho que a gente não vai conseguir ter aula, porque amanhã eu vou passar também o dia no hospital, que eu vou voltar no setor da cirurgia. Mas tá tudo certo, né? Graças a Deus. Então a gente depois pega firme e vamos recuperar aí os dias que a gente teve que parar, né? Amém. Vamos seguir aí fazendo uma maratona, né? Amém. Vamos maratonar a Bíblia, amém. Com a graça de Deus para terminar Provérbios logo, né? Amém. E voltar aí, né? Quem sabe com a graça de Deus a gente já entra na divisão do reino, né? Amém. Esse mês, né? Pensou até o final desse mês já entrar na divisão ali dos reinos, né? Ai, tomara, amém. Tá bom? Então, amém, gente. Eu queria falar que hoje é o último dia para participar do sorteio, né? Agora em outubro, nesse mês, né, que tá entrando amanhã, eu vou sortear R$100, vou dar R$100 para uma pessoa, né? E eu coloquei algumas condições, que é escrever um trabalho sobre um determinado tema, né, que a gente aborda aqui na aula. E também é muito, sinceramente, para mim não é penoso estudar a palavra de Deus. Eu tenho até prazer, eu acho maravilhoso quando eu estudo a palavra de Deus, fico feliz. Quando é dia de aula, eu fico feliz, nossa, que legal, vou estudar, né? Então eu fico feliz de estudar a palavra de Deus. Então, a paz, Thiago. Então, hoje termina o prazo, tá? Para me entregar o material. Quem me entregou o material, eu vou começar a ler provavelmente na semana que vem, né? Essa semana ainda tá um pouquinho de correria para o hospital, mas semana que vem eu vou começar a ler e vou dar um feedback particular para a pessoa, tá? Então eu vou entrar em contato pelo WhatsApp, vou conversar sobre o que foi falado ali no trabalho, então a gente vai conversar, vai ter um feedback legal sobre o trabalho, tá? Amém. Porque o intuito é que vocês saibam o que vocês fizeram, o intuito é que vocês saibam realmente o que a Bíblia diz sobre o que a gente falou, né? Então, o meu intuito é esse, tá bom? Amém. Meu intuito não é ficar corrigindo português, não é corrigir ortografia, não é isso não, gente, tá bom? Meu intuito não é esse não. Meu intuito é realmente da gente compreender, né, o que é necessário para a gente ser salvo, né? Qual é a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, né? O que é ser ímpio? Como eu sei se eu sou ímpia? Como eu sei, né? Então, a importância é essa. É a gente entender essas coisas, não é? Eu não tô aqui para corrigir português, corrigir ortografia, não é nada disso, não era esse o intuito, não. O intuito é realmente, né, ver se vocês conseguiram compreender isso, né? O que é necessário para a salvação, o que vocês precisam para ser salvos, né? O que a gente... o que nos torna justos, né? O que me faz não ser ímpio, o que é ímpio, né? Então, esse é o intuito, tá bom? Amém. Até o final dessa semana ou a semana que vem, eu vou mandar também a prestação de contas, tá bom? Para as pessoas que ajudam aqui nessa obra. Então, eu vou mandar a prestação de contas das ações que nós fizemos. A gente ajudou bastante gente. A gente ajudou a Mirella, uma criança que a gente ajudou, deu uma cadeira de rodas para ela. A gente ajudou o Miguelzinho, compramos fraldas para ele. A gente ajudou a Juju, conseguimos cama hospitalar para Juju. A gente ajudou também a Dona Alice. Gente, eu tenho que falar, vou falar agora. Eu ia falar só pro pessoal da prestação de contas, mas eu vou falar para todo mundo agora porque é milagre. A Dona Alice, eu fui ver a Dona Alice no mês de agosto. Ela mora em Francisco Morato. Quando eu fui ver ela em agosto, gente, eu fui no quarto, ela estava deitada numa cama, né? E ela tinha muitas feridas. E as feridas pioravam por causa da posição dela na cama. Ela precisava urgente de uma cama hospitalar. A gente conseguiu rapidinho a cama hospitalar para ela, graças a Deus. Mas, gente, quando eu cheguei lá para ver ela, né, para visitar ela não manifestava nenhuma reação. Eu fui no quarto, conversava com a filha dela sobre ela nem olhava pra mim, sabe? Ela não manifestava nenhuma reação de que estava entendendo o que estava acontecendo ali.
Inclusive até teve um momento ali, né, que ela tava acamada, tudo, né, aí a filha dela ainda falou, nossa, minha mãe, né, ela fez necessidades aqui, vocês estão no quarto, desculpa, né, minha mãe foi mal educada. Eu falei, não fala assim, né, ela tem consciência, apesar dela não estar falando, tá se manifestando, ela tem consciência, e não troca ela agora não, deixa a gente sair, tava eu e meu esposo no quarto, eu falei, deixa a gente sair lá pra cozinha, você troca ela, pra não trocar na nossa frente, que ela vai ficar sem graça, né. Aí, gente, vocês não acreditam, faz acho que 2 semanas, a filha dela, eu sempre pergunto como a dona Alice tá, né? E eu vou voltar pra lá esse mês. A gente vai voltar lá, eu vou entregar bastante fralda pra ela esse mês. E quando eu sempre mando mensagem perguntando como ela tá. Aí faz 2 semanas que eu mandei mensagem pra Tereza. Eu falei, Tereza, como sua mãe tá? Gente, pra vocês terem uma ideia do estado que a dona Alice tava, quando eu saí pedindo a cama hospitalar, quando eu comecei a buscar a cama hospitalar, eu falei, meu Deus, tomara que dê tempo da cama hospitalar chegar. Porque eu fiquei com receio de não dar tempo e ela falecer antes da cama hospitalar chegar. E aí eu mandei mensagem pra Tereza e 2 semanas atrás a Tereza foi falar assim pra mim, então eu quero te contar algo. Eu falei, o que, Tereza? Ela falou assim, olha, tem uma enfermeira já aposentada que vem aqui me ajudar a cuidar da minha mãe. Ela vem me ajudar a arrumar as feridinhas, né? Essa senhora, ela só usa um tipo de fralda específico, porque ela tem muita assadura, muita ferida aberta, gente, ferida enorme, grandona mesmo, de infecção, sabe? Então, ela tem que usar uma fralda específica. Aí, essa enfermeira vai lá ajudar ela. Aí, falou que a enfermeira chegou na dona Alice e falou, ó, dona Alice, amanhã eu volto, tá bom? Pode deixar que amanhã eu tô de volta, tá? Aí, a senhorinha falou, tá bom. Aí a Tereza falou pra mim, você não acredita? Minha mãe respondeu pra moça, tá bom. Gente, ó, eu fiquei muito feliz, eu tô feliz ainda, que vocês não viram a situação dela. Eu vi a situação dela, é um milagre muito grande aquela mulher ter falado, tá bom, vocês não têm noção. E ela falou, tá bom. E eu falei pra Tereza, né? A Tereza falou, ai, foi um pouquinho de coisa, não foi tanta coisa assim. Ela falou, tá bom, depois parou, não falou mais nada, né? Mas eu falei, Tereza, você não tem ideia, é muita coisa. Sim, não é pouca coisa não. Porque mostra que ela tá tendo discernimento, né? Ela tá reagindo, ela tá vendo o que tá acontecendo, né? Ela tá lutando, porque tinha uma noção, né? Não foi um acaso que ela falou, tá bom. Era a resposta do que a mulher tava falando com ela, né? E, gente, nossa, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí, depois disso, também a filha dela tinha me falado que ela continua falando algumas coisinhas pequenininha, né? Eles vão e tentam conversar com ela agora que ela soltou esse, tá bom? Eles vão e tentam falar, né? Ah, mãezinha, vou te dar comida agora, tá bom? Aí às vezes ela fala, tá, sabe? Então, uau, gente, isso é extraordinário. E ela se alimenta na sonda, sabe? E ela tá em tratamento paliativo. Então ela fica em casa em tratamento paliativo. E é muito feliz. Eu vou até falar isso pro pessoal da contribuição, né? Porque a gente tá ajudando esse mês a dona Alice também. E eu vou contar isso daí pra todo mundo quando eu enviar lá o áudio, né? Da prestação de contas, tá bom? Então, até o final dessa semana ou a semana que vem, eu mando a prestação de contas para todo mundo, tá bom, gente? Amém. Para quem gosta, né, tem um aluno que ele sempre fala para eu passar o nome do louvor, o nome da música, né, que a gente tocou hoje, né? O nome da música de hoje é Maior que Teus Sonhos, tá? O nome da cantora é Avani Rocha, tá bom? Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a estudar, então, Provérbios 21, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de podermos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Vem e fala conosco, vem e se revela a cada um de nós. Que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos, que a Tua palavra venha fazer moradia em nós, que venhamos, meu Deus, a entendê-la com facilidade, com clareza, meu Deus, que venhamos a praticá-la, Pai, em nome de Jesus, que a sua verdade seja manifestamente clara a cada um de nós, que o Senhor venha transformar as nossas mentes, transformar os nossos corações, Pai, que venhamos a ter uma nova atitude, Pai, que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a andar como Ele nessa terra, que venhamos a ter a compaixão dEle, Senhor, que venhamos a ser exemplo para outras pessoas do que é ser crente, Pai, em o nome de Jesus, que não sejamos assim como os fariseus, que não sejamos hipócritas, que não sejamos mentirosos, que não sejamos apenas uma capa vazia, mas que venhamos a verdadeiramente, Pai, ser transformados e ser o exemplo da mudança, Pai. Que todos, ao nos verem, Pai,
Leiam a Bíblia através de nós, que sejamos a Bíblia viva das pessoas, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Nos dê sabedoria para pregar a Tua palavra, nos dê sabedoria para evangelizar, nos dê sabedoria, Pai, para falar sobre Ti, Senhor. Nos dê discernimento para que compreendamos o momento certo para abrirmos a boca. Que tenhamos discernimento para vermos, meu Deus, qual local devemos nos posicionar, porque a Tua palavra diz que nós temos que ter discernimento, Pai, ao evangelizar, ao falar sobre Ti, ao pregar, e que assim seja, Pai, para que não venhamos, Pai, ao invés de salvar vidas, afastar vidas de Ti, Pai. Nos derrama discernimento, Senhor, amém. Meu Deus, que venhamos a ter a consciência de que nós temos que ter o mesmo empenho para a Tua obra e para o Teu reino que nós temos para o mundo, Pai. Que venhamos compreender isso, porque a Tua palavra diz isso. A mesma força, o mesmo empenho, a mesma dedicação que eu tenho para as coisas desse mundo, que um dia eu tive para as coisas desse mundo, eu tenho que ter para Ti, Deus, e que eu tenha compreensão disso, Pai. Que eu não me deixe ser cheia de preguiça, Pai, que não nos deixemos sermos apoderados pela preguiça, pelo cansaço, pelo desânimo, mas que venhamos a ter o mesmo pique que nós tínhamos para sair para a balada, para sair para o mundo, para sair, meu Deus, com objetos mundanos, com objetivos mundanos, que venhamos a ter esse mesmo foco, Pai, para as Suas coisas, para as coisas do Teu reino, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor use da Tua misericórdia para cada um de nós, porque nós não somos merecedores, Pai. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores, Pai. Ainda que em pensamento nós pecamos, Pai. Ainda que em coração, desejando momentaneamente algo que não deveríamos desejar, Pai. E é por isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, se lembra que nós somos apenas pó. Nos ensina a perdoar, Pai, porque a Tua palavra diz que à medida com que nós fazemos, o Senhor faz conosco. Então, à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. À medida que temos compaixão, recebemos compaixão. À medida que liberamos misericórdia, nós recebemos misericórdia. Que venhamos a ter essa compreensão. E que venhamos a agir com um coração sincero, porque a Tua palavra também diz que o Senhor experimenta os corações, o Senhor descobre o real incentivo da pessoa, o real motivo pelo que ela está fazendo aquilo. Então, meu Deus, que venhamos a ter um coração genuíno, voltado ao Teu reino, que venhamos a Te buscar verdadeiramente, Pai, sem segundas intenções, que venhamos a ter um amor verdadeiro, que venhamos a sentir o primeiro amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, nos liberta de nós mesmos, Pai, porque nós somos, Pai, falhos, errantes, pecadores. Dentro de nós existe um eu ruim que nos conduz à morte todos os dias. E todos os dias nós estamos lutando contra ele. Nós sabemos que essa batalha é nossa, Pai. A Tua palavra diz isso. Nós devemos lutar contra esse ser que nos proporciona falsos prazeres e que nos fazem querer abdicar do Teu reino. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor dá força ao cansado. A Tua palavra também diz que o Senhor nos sustenta. A Tua palavra também diz que o Senhor nos ajuda em meio às dificuldades. Então, meu Deus, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus que dá força ao cansado. O Senhor é um Deus que ajuda. O Senhor é um Deus que nada deixa faltar, Pai. Então, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos dê, meu Deus, o alimento de cada dia. Que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas. Nos torna bênção nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe sem medida, Senhor. Que todos possam ver através de nós, através das nossas vidas, a Tua glória, o Teu poder, Pai, a Tua destra forte, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta mais uma vez o Teu poder, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. Nos deixa, meu Deus, testemunhar acerca de Ti, para que sejamos, Pai, um testemunho vivo do Teu poder. Que ao verem as nossas vidas, o nosso testemunho, ao nos verem, todos o conheçam, todos reconheçam o grande poder que Tu tens, Pai. Amém. Que o Senhor seja notório em nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Livrai-nos de todo o mal, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. A paz, Sueli, saudade. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Provérbios 21, tá? Eu vou começar então agora a leitura. No versículo 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Um rei, quando ele põe uma coisa na cabeça, não há quem mude, né? Lembra quando Faraó, né? Faraó estava ali destemido, não queria deixar o povo sair do Egito, né? O povo de Israel sair do Egito. Aí lembra que os conselheiros de Faraó, que também tinham tido o coração endurecido por Deus, porque nesse momento a Bíblia diz isso, que Faraó teve o coração endurecido por Deus e os conselheiros dele também. Todos eles tiveram o coração endurecido por Deus. Então, aquele coração endurecido não era um coração endurecido ao ponto dele não ter escolha. Ele tinha escolha. Tanto é que o coração dos conselheiros dele mudou e o dele não mudava, lembra? Então, os conselheiros dele falaram para Faraó: até quando você vai ficar prendendo esse povo aqui no Egito? Daqui a pouco não vai sobrar mais terra para você ser rei. Um rei sem súdito não é rei. Daqui a pouco você vai ser rei sobre o quê? Sobre o vento aqui, né? Não vai sobrar mais ninguém. E eles falaram isso, lembra? Mas o que acontece? Não havia quem mudasse o coração de Faraó. Não havia quem convencesse Faraó de fazer o contrário. O que Faraó queria fazer, ele queria fazer e acabou, né? E as pessoas sequer ousavam, algumas nem ousaram. Esses ousaram porque eram conselheiros dele. Mas, gente, outras pessoas sequer ousavam tentar convencê-lo de outra coisa, né? E é assim que funciona, né? Uma pessoa que tenha uma autoridade, entre aspas, né, nesse mundo, uma autoridade aqui do homem, né? É difícil ela ser convencida do contrário. Às vezes a pessoa tem uma ideia totalmente louca, né? Aquela ideia não é boa, vai dar ruim, mas não há quem a convença do contrário. Até por causa do orgulho do homem, né? O homem, o homem que eu falo é a humanidade, é muito orgulhoso para voltar atrás, né? Então eu falei uma coisa, eu até mudei de ideia, mas eu não vou fazer porque eu vou estar dizendo que eu estava errada. Então eu quero continuar no meu erro, né? Para falar que eu tô certa, eu venci, né? Então é até realmente isso do humano, né? Não voltar. E aqui tá dizendo, para Deus, não importa cargo, não importa autoridade, não importa título, não importa o que a pessoa é. Deus, ele faz o que ele quer. Então ele inclina o coração daquela pessoa para fazer o que ele quer e acabou. Não importa quem a pessoa acha que ela é. Se Deus quiser fazer aquela pessoa fazer alguma coisa, vai. Vai. Esses dias eu tava no cabeleireiro aqui perto e eles vão em uma igreja. E eu ouvi a mulher lá do cabeleireiro falando assim: ai, não sei quem foi falar alguma coisa pra ela e era uma pessoa que não era da igreja. E falou uma coisa pra ela. E era uma coisa sábia que essa pessoa falou. Gente, era uma coisa que tinha lógica o que a pessoa falou, né? Acho que era alguma coisa profissional. Acho que era um outro cabeleireiro que deu uma dica profissional. Era alguma coisa profissional. E tinha lógica o que essa pessoa falou. Aí ele foi e falou assim pra mim: ai, meu pastor falou que eu não devo dar bola pro que pessoas que não são da igreja falam. Por quê? Porque Deus não vai usar alguém que não é da igreja. Deus não vai usar alguém que não é dele. E ele falou isso. E, gente, a Bíblia não diz isso. Deus, quando quer, usa até o inimigo. Deus usou uma mula para falar. Lembra no momento de Gideão, que Gideão pede um sinal para Deus? Deus fala para Gideão descer no acampamento do inimigo. E pela boca de um inimigo, Deus fala com Gideão. Lembra disso? Eles estão reunidos ali, bebendo, né? E pela boca do inimigo, o inimigo fala: não, Gideão vai vencer a gente. Deus já deu para Gideão a vitória. O inimigo começa a falar isso. E Deus havia usado o inimigo para falar. Ali, né? E tem um outro momento na história que a gente ainda vai conhecer, ainda vai ver, que é quando o povo tá ali na Babilônia, né? E Deus movimenta o coração de um rei
para que Jerusalém seja reerguido e o povo volte para Jerusalém, o povo que era cativo. Quem é esse homem que Deus vai movimentar o coração? É o rei da Pérsia, Ciro. Ciro, ele não era de Deus, ele era da Pérsia, ele era pagão. Mas Deus, a paz, Daniel, mas Deus movimentou o coração do rei da Pérsia para mandar o povo de Judá voltar para Jerusalém para reerguer o templo. Entende? Então a questão não é essa, né? Quem vai ser usado, quem não vai ser. A questão é a gente ter discernimento para entender o que está sendo falado, né? Igual, tem muitas vezes, por exemplo, eu quero abrir uma imobiliária, eu quero abrir um negócio. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu quero fazer um investimento. Eu quero investir um dinheiro na Bolsa de Valores. Eu não sei nada disso. Aí eu vou conversar com pessoas que entendem da Bolsa de Valores. E, gente, eles não são crentes, eles não têm a fé que eu tenho. Mas eles são experientes naquilo, né? Então eu não posso jogar fora o conselho deles sem analisar, né? Tem que avaliar, tem que analisar, né? Porque às vezes é por meio daquilo que Deus vai me dar estratégia. Por que Deus não pode usar o inimigo para me dar estratégia? Pode sim, por que não, né? Então é essa questão que está falando aqui. Para Deus, o coração de um rei, um coração de uma autoridade, de alguém que se acha muito, é como um ribeiro de águas. O que acontece com o ribeiro de águas, né? A gente pode mudar a rota dele. Tem até um caso aqui no Brasil que estava sendo investigado, né? De um cara, tem um rio que passava aqui, ele mudou a rota do rio para ir para casa dele. O rio ia por um lugar. Ele começou a abrir ali um caminho, fechou aquele caminho natural do rio, abriu outro caminho e o rio foi para casa dele, foi para o quintal dele. Ele tinha um rio no quintal dele. E é isso. Para Deus é assim. O coração de um rei, o coração de alguém que tem autoridade, o coração de alguém, não importa o título, de seja lá quem for, para Deus é como um ribeiro de água. Ele simplesmente pode mudar a rota. Ele simplesmente pode fechar ali aquele caminho e abrir um novo caminho, né? E é isso, tá? Então agora a gente vai pro versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Não é todo mundo, mas o homem, ele sempre vai achar que tá fazendo certo, né? Ele sempre fala, tô no caminho certo. O que eu tô fazendo tá certo. O que eu tô fazendo tá tudo bem, né? E aí está dizendo aqui, aos seus olhos você sempre vai estar certo. Aos seus olhos, você sempre está fazendo a coisa certa, sempre está no caminho certo, sempre está indo corretamente. Aos seus olhos, sim. Mas aqui diz que o que importa não são os seus olhos. Porque a gente não vê como Deus vê. Né? A gente não tem o discernimento como Deus tem, a não ser que Deus nos dê o discernimento. Mas nosso mesmo a gente não tem. Então, quem é que realmente vê se a gente está no caminho certo ou não? É Deus. Né? Então Deus verdadeiramente sonda o coração. Gente, aqui está dizendo que nem eu mesma conheço o meu coração tão bem quanto Deus. É isso que está dizendo aqui. Porque eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Mas Deus conhece o meu coração. Por esse caminho, meu coração vai se perverter. Esse caminho não é o caminho certo. Esse caminho está errado para o meu coração. Vai dar mal aí, né? E Deus é o único que sonda o coração a esse nível. Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço. É nesse nível que tá aqui, né? Então, a gente pode achar que tá sempre certo. Mas não é o que eu acho. Eu tenho que ver o que Deus diz, né? Deus diz que isso que eu tô fazendo é certo ou é errado? Deus diz que é errado, então não é certo o que eu tô fazendo. Deus experimenta o meu coração. E a partir do momento que eu sei, né, que Deus diz que o que eu estou fazendo é errado e eu continuo fazendo achando que eu estou certa, o meu coração se inclinou a mim mesma. Né? Eu quero fazer o que eu mesma acho certo. Versículo 3 diz assim: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Aqui não está dizendo que Deus não se agrada de sacrifício. Não está dizendo que Deus não aceita sacrifício. Mas aqui está dizendo que Deus se agrada mais de justiça e de juízo. Eu quero entregar uma oferta agradável a Deus. O que eu faço?
não é sacrifício. É isso que está dizendo aqui. O que agrada verdadeiramente a Deus não é sacrifício. O que agrada verdadeiramente a Deus é andar reto, é andar em retidão, andar em justiça, fazer o que é correto, fazer o que é certo e andar em juízo, né? Andar em direito, né? Fazer o que é certo, fazer o que é reto, né? É isso que agrada a Deus. Eu ser correta, ser honesta, ser direita, fazer o que é justo, né? Fazer justiça, dar ao que o que é dele é dele, o que é do outro é do outro, o que é meu, e é isso. Isso é que agrada a Deus e não o sacrifício. Deus se agrada muito mais do juízo e da justiça, né, do que sacrifício. A gente lembra que teve um caso, né, que o rei Saul, ele estava indo para uma batalha, lembra? E Samuel estava demorando para chegar, e Samuel era o único que podia oferecer ali o sacrifício, né? Apesar que tinha um sacerdote lá com ele que também podia oferecer o sacrifício. Só que Samuel havia falado que ele é que ia oferecer o sacrifício, não outro sacerdote, era ele. E era para esperar Samuel. Só que Samuel começou a demorar muito para chegar. E Saul ficou com medo, né? Então Saul falou, nossa, daqui a pouco vai começar a guerra e Samuel ainda não chegou. Então eu vou oferecer sacrifício. Então Saul falou para o sacerdote que estava lá com ele oferecer sacrifício no lugar de Samuel. E então Samuel chegou depois. E Samuel falou, por que você ofereceu o sacrifício e não me esperou? Né? O problema não foi o sacrifício que ele ofereceu. O problema foi que havia uma ordem ali. Quem é que devia oferecer aquele sacrifício? Samuel. Ele devia esperar o momento certo, né? E ele não esperou, ele ofereceu o sacrifício. E Samuel chegou e falou, mas por que você ofereceu o sacrifício sem mim, né? Eu falei que eu ia oferecer o sacrifício. Por que você mandou outro sacerdote oferecer? E Saul falou, não, já estavam chegando, eu já estava conseguindo ver os inimigos daqui, eu fiquei com medo, não ia dar tempo de você chegar, então eu resolvi oferecer o sacrifício, né? Para Deus se agradar e me fazer vencer. Né? Foi esse o intuito, né? Deus ia se agradar do meu sacrifício e ia me fazer vencer. E Samuel falou, não, Deus te faria vencer se você tivesse sido obediente. Porque Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifício. O que daria a vitória para você não era o sacrifício, mas sim a obediência. E por causa disso você vai perder o teu reino, porque você não é obediente, né? Então a gente lembra disso. E aqui está dizendo mais uma vez isso, porque a obediência também tem a ver com justiça e juízo, né? Porque a obediência tem a ver com juízo. Juízo é a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Se eu obedeço a Deus, eu estou praticando o juízo dele. Não é o meu juízo. É o juízo de Deus que eu tenho que obedecer, né? O meu juízo tá lascado, né? Porque eu não tenho capacidade de entender o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é errado. Mas Deus dá esse discernimento. Então, eu tenho que compreender o que é certo e o que é errado segundo o juízo de Deus. E então, Deus se agrada mais disso do que sacrifício. Deus não se agrada de eu me sacrificar, de eu ficar dando um monte de sacrifícios a Ele e não ter obediência, e não ter juízo, e não ter justiça, né? É igual um tempo da história, a gente vai ver aqui, eles iam lá, ofereciam oferta nos altares, né? Ainda hoje a gente vê isso. Iam lá, ofereciam ofertas nos altares, dizimavam, né? Entregavam várias coisas ali. Mas saíam dali, não faziam justiça, não faziam juízo. Aí eles saíam ali, alguém pedia ajuda para eles, um pobre, eles fingiam que não viam aquele pobre. Adiantou alguma coisa aquela oferta? Não. Adiantou alguma coisa aquele dízimo? Não. E é isso que está falando aqui. Não adianta nada ofertar, dizimar, né? Eu vou chegar e vou dar minha casa, né? De que adianta você dar sua casa inteira sem juízo e sem justiça? Nada. Foi que nem Ananias e Safira, né? No Novo Testamento fala que Ananias e Safira vieram, né? Vieram se aparecer ali, né? Porque estava todo mundo dando todos os seus bens para os apóstolos, para segurar o apostolado, para que a igreja expandisse, né? Então, quando eles se jogavam aos pés dos apóstolos, significava que eles tinham vendido tudo, não estavam com dinheiro nenhum. Aí na frente dos outros eles foram fazer isso.
Então, todo mundo que viu aquilo entendeu, nossa, eles estão dando todo o dinheiro. Uau, Ananias e Safira são bons, hein? Caramba, nossa, entregaram tudo que tinham aqui aos pés dos apóstolos, né? E era mentira. Eles guardaram uma parte do valor. Apesar de ter entregue metade ali, eles guardaram uma parte do valor, né? Então, o apóstolo, né, fala assim, olha, Deus não pediu pra você dar nada. Se você deu, então por que você não deu direito? Agora você chegar aqui e mentir que deu tudo e não deu, né? Então é a mesma coisa, não adianta nada sacrifício sem juízo e justiça. Tem que haver juízo e justiça, senão o sacrifício não vale de nada. Versículo 4 diz assim, olhos orgulhosos e coração arrogante, a lavoura dos perversos é pecado. Olhos orgulhosos e coração arrogante. Né? Às vezes a pessoa acha, né? A gente já falou sobre isso. Às vezes a pessoa acha que ter olhos orgulhosos não é pecado. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu só me acho, né? eu só me sinto, né? Eu só me sinto o máximo, né? Tô fazendo mal pra ninguém, tá sim. Você tá se achando superior ao outro. Mas a questão é que o outro também foi feito por Deus. Por que você acha que Deus te fez superior ao outro? Você acha que Deus ama menos o outro e fez o outro inferior a você? E isso não agrada a Deus. Porque todos nós fomos feitos iguais, né? Do mesmo pó. Todos nós somos feitos iguais. Então, o olhar orgulhoso não agrada a Deus. E o coração arrogante, né? Que a pessoa que está se achando muito, né? Também não agrada a Deus. Esses dois são perversos. E aqui diz, a lavoura dos perversos é pecado. Aqui está dizendo que o cultivo dos perversos, o trabalho dos perversos é pecado. Não importa o que o perverso faça. Não importa o que ele plantou. É pecado. Por exemplo, aí tem um perverso, né? A pessoa é muito orgulhosa, o coração cheio de si. Mas ela criou, gente, um orfanato. Mas ela se acha. O trabalho dela é pecado. Deus não está contando esse orfanato. Nunca vai contar. Enquanto ela ainda tiver com esse coração assim. Né? Então, a gente lembra até que Deus havia falado em um provérbio anterior que o trabalho, a bondade do pecador para Deus é abominável. A bondade do ímpio é abominável. Que bondade é essa? É abominável para Deus. Que bondade é essa? E é a mesma coisa. Aí a pessoa vai, não, mas eu todo mês entrego 5 cestas básicas. Mas a pessoa peca doidado, né? É orgulhoso. Não vale nada para Deus. É pecado. Aquilo é pecado. Por mais que ele ache que está fazendo muito, para Deus é pecado. Para Deus aquilo não é nada. Versículo 5. Os planos de quem trabalha com empenho somente levam para a abundância, mas os de todo apressado somente a pobreza, né? Então, assim, quem trabalha com empenho, quem trabalha com calma, faz tudo certinho, faz tudo com qualidade, né? Com dedicação, vai ter abundância. Nada vai faltar para essa pessoa. Vai ser uma pessoa bem sucedida, porque ela vai fazer bem feito, né? Mas aquele que é afoito, aquele que quer fazer rápido, aquele que não tem paciência, né? Que ele não quer estudar, não quer planejar para fazer aquilo, quer fazer correndo, quer fazer de qualquer jeito, quer terminar logo, esse vai ficar pobre. Porque é um negócio mal feito, né? O negócio mal feito vai dar mal, né? Os clientes vão reclamar, vai dar errado, e é assim. Versículo 6. Trabalhar para obter tesouros com língua mentirosa é algo inútil e fácil de se perder. Os que assim fazem buscam a morte, né? Não importa o quanto de tesouro você acha que você consegue, mentindo, né? Usando a boca para falar coisas que não vêm de Deus. Não importa. Aqui diz que tudo que você trabalhar usando meios desonestos, todo tesouro que você conseguir por meios desonestos é inútil. E vai ser fácil de se perder. E, gente, é verdade, né? A gente vê assim, a pessoa tá roubando, amanhã já tá passando fome, né? É muito comum ver isso, né? Você vê a pessoa rouba, daqui a pouco tá de novo passando dificuldade, a pessoa rouba e tá de novo passando dificuldade. O dinheiro não rende, o negócio não rende.
E é assim mesmo. E aqui diz, os que assim fazem buscam a sua morte, né? O fim dessas pessoas é a morte. Elas estão achando que é lucro, porque às vezes pode estar até falsamente enriquecendo, né? Mas vai ser um dinheiro que vai se perder. Ainda que, por exemplo, a pessoa foi e roubou um celular, né? Naquele momento ele acha que ele tá rico, né? Olha, um celular, não sei o quê. Amanhã já não tem mais. É fácil de se perder, né? E aquilo vai levar ele à morte. Tanto a morte aqui nesse mundo, né? Por causa do roubo, tudo, né? E tanto a morte na vinda de Jesus, né? Versículo 7. A violência praticada pelos perversos os destruirá, porque se negam a fazer o que é justo, né? A própria violência do perverso é que vai destruir ele. Porque a verdade é que eles sabem o que é justo, mas eles se negam a fazer. Por isso que é tão difícil, né? A Bíblia diz até isso. Salomão até fala sobre isso. Que a gente não deve, né? Tentar convencer o perverso, tentar falar com o perverso, ele nunca vai entender. Nunca vai entender. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que o que ele está fazendo não é certo. Ele sabe que aquele dinheiro não é dele. Tanto é que a gente vê, por exemplo, as pessoas que fazem as coisas debaixo dos panos, sabe? Aí faz assim pra ninguém ver, põe escondido, não declara no imposto de renda. Por que ele não tá declarando? Por que ele não tá mostrando? Por que ele não fala sobre isso publicamente? Porque ele sabe que é errado. Então ele sabe que é errado, mas ele se nega a fazer o que é certo. Versículo 8. O caminho do homem transgressor é problemático, porém a obra do puro é correta, né? Então o caminho do homem que vive pecando, que vive fazendo coisa errada, é um caminho problemático. Gente, é verdade, né? Eu conheço tanta gente que, nossa, a pessoa mente, que eu acho que até ele acredita nas mentiras dele. Ele mente muito e, nossa, eu não sei como a pessoa consegue arrumar tanto problema. A pessoa é muito enrolada, sabe? É uma coisa que era para ser tão simples. Vira um bicho de sete cabeças, a pessoa arruma problema doidado. Por quê? Por causa que é mentiroso, né? Porque é adúltero. Aí arruma problema mesmo. E ele está dizendo aqui. Mas a obra do puro é correta. Mas o puro não. O puro tem uma vida tranquila. Ele deita e dorme. A consciência dele não está pesada. O puro, ele não tem medo que alguém vai bater na porta dele e acusar ele de alguma coisa. Agora o ímpio tem, né? Nossa, minha amante vai vir bater aqui no meu portão, minha mulher vai ver, né? Então o puro já não. Quem tá correto, quem é honesto já não tem esse medo. Versículo 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Aqui fala sobre mulher, mas é tanto homem como mulher. A gente lembra que Salomão tá falando com o filho dele aqui. Provavelmente Salomão está dando conselhos para o filho dele que vai ser rei, né? Então provavelmente ele está dando conselhos para quando o filho dele for rei, né? Para ser um bom rei. Então ele fica dando conselhos para o filho dele. Então ele está falando aqui para o filho dele, olha, é melhor você viver num lugarzinho pequeno do que você morar num lugar muito grande com uma companhia horrível. É melhor morar num barraquinho e ser feliz, rir todo dia, festejar, do que morar numa mansão com alguém que torna a tua vida um inferno, né? E é isso que ele tá falando aqui. E é verdade, né, gente? Versículo 10. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém, né? E assim, mal não tem pena de ninguém. Às vezes eu vi esses dias, foi uma pessoa até que a gente ajudou. Teve uma pessoa que a gente ajudou esse mês, agora de setembro, e roubaram a cadeira de rodas da menina, né? Ela tem 11 anos de idade, a Mirella. E entraram no quintal dela e roubaram a cadeira dela. E aí ainda falaram assim, nossa, mas como que pode? Eles sabem que é cadeira de rodas especial para quem tem paralisia, tal, tem encosto da cabeça, tudo, né? Para evitar convulsão, epilepsia, tal, tem todo colete, né? Tem tudo isso. Pô, como a pessoa rouba sabendo que é de uma criança especial, tal, né? Gente, os maus não tem pena de ninguém. Os maus não tem pena de ninguém. Igual, por exemplo, quando chega um bandido para roubar o carro e a mulher fala, meu filho tá no banco de trás, e ele vai embora. Ele não tem pena de ninguém. Os maus não tem pena de ninguém.
Eles só têm fome do mal. Eles querem fazer cada vez mais mal e não tem pena de ninguém. Versículo 11. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Você vê que quando se castiga o zombador, quem aprende não é o zombador. O zombador, ele é castigado, mas a lição não é para ele. Por quê? Porque ele nunca aprende. O zombador, ele não aprende, ele não tá nem aí. Ele vai continuar sendo zombador. Mas o castigo que se dá a um zombador, apesar dele não aprender, vai ser exemplo para os inocentes, para os ingênuos, né? Então, sabe aquelas pessoas ingênuas, simples, né? Que não tem noção do que é certo ou errado, é bobinho. Eles vão tomar como exemplo e vão ver que não pode falar, não vou fazer, porque acontece isso, não quero fazer, né? É isso que está dizendo aqui. Não serve para o zombador. O zombador não vai aprender nada. Mas as pessoas que não têm experiência de vida vão aprender com aquilo. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado, né? Então, quando você ensina o sábio, ao contrário do zombador que não aprende nada, né? E o inocente, né? O ingênuo, que aprende com o castigo. Porque o ingênuo, aqui não está dizendo que ele aprende com a fala, a sabedoria, o conhecimento. Ele aprende com castigo, né? Agora o sábio, ele é tão sábio que ele não precisa o castigo para ele aprender. Ele aprende com a palavra. Ele aprende, né, de alguém vir dar um conselho. Não preciso tomar um castigo para eu aprender. E eu não preciso ver ninguém ser castigado para eu aprender, né? Só de alguém me falar alguma coisa eu já aprendi. Isso é um sábio. Versículo 12. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males, né? Então o justo, ele observa a casa do ímpio, só que ele tem prudência ao observar a casa do ímpio, né? Às vezes a gente observa a casa assim de um ímpio e a gente fica pensando, poxa, ele mora numa mansão, tem carro do ano, né? Tem piscina em casa, tem não sei o que, não sei o que. E eu moro numa casinha apertada, né? Difícil e tal. E aqui está dizendo que o justo, quando ele olha para a casa do ímpio, ele não tem inveja do ímpio. Ele olha com prudência. Ele olha com cuidado. O que está por trás daquela riqueza? Quanto sofrimento está por detrás daquilo? Quanta mentira está por detrás daquilo, né? Porque a palavra de Deus diz que a riqueza de Deus não traz sofrimento. Mas a riqueza do mundo traz. Então, o ímpio, o justo, ele observa a riqueza do ímpio com prudência. Mas não tem problema não. Aqui vem um conforto, né? Porque quando a gente olha, realmente é chato, né? A gente é justo, honesto, correto, faz tudo certinho, né? E o negócio é difícil. Mas aí o outro tá todo errado, mente adoidado, faz isso e aquilo outro, e tá com um casarão, tem 5 casas, tem não sei o que, né? Mas aqui vem com consolo. Mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Você não precisa invejar o ímpio, porque o ímpio vai ser destruído. E ele vai ser destruído por causa do mal dele. Ele mesmo, né? Vai cavar a própria destruição dele, né? A gente até falou já em uma outra aula que realmente a vida do ímpio nessa terra tem que ser muito boa. Tem que ser realmente. Ele tem que viver bem, tem que curtir muito, tem que viajar muito. Realmente, ele tem que fazer tudo nessa terra, tudo nessa vida, porque ele não vai ter a próxima. Então, é só essa vida que ele tem. Então, ele tem que aproveitar bem realmente, porque a próxima não vai ser boa, não. Então, ele tem que fazer essa valer a pena, porque a próxima não vai valer, não, né? Enquanto nós não. Nós vamos ter a próxima vida, né? A gente ainda vai ficar 1000 anos aqui andando nessa terra. Eu vou poder viajar e conhecer vários lugares aí. Vou poder ir para França, Portugal, conhecer um monte de lugar que eu não conheço. E eu vou estar tranquila esses 1000 anos. E depois desses 1000 anos eu ainda vou para outra terra onde o chão que eu vou pisar é ouro. E é isso. Mas o ímpio não. O ímpio vai para o lago de fogo e de enxofre. Então ele tem que, realmente, a vida dele tem que ser boa, porque a única coisa que ele tem é essa vida. Então tem que ser boa, mas ele tem que se esforçar nesse mundo aqui. Então aqui diz, né, no versículo 13: quem recusar ouvir o grito do pobre, também vai gritar e não vai ser ouvido. Uau! Lembra que Deus é um Deus de retribuição? A Bíblia inteira fala disso. Deus é um Deus de retribuição.
Se eu sou fiel a Deus, Deus não me retribui a minha fidelidade com compaixão. Deus me retribui a minha fidelidade com fidelidade. Se eu tenho compaixão, Deus me retribui a minha compaixão com o quê? Com compaixão. Deus retribui o que a gente dá com o que a gente deu. Ele não dá outra coisa diferente. Se eu libero perdão, Deus me dá perdão. Não é se eu libero perdão, Deus me dá compaixão. Não. Deus me dá o que eu dou. Né? O que eu dou, eu recebo de volta de Deus. O que eu dou, eu recebo de volta de Deus. É assim que funciona. A Bíblia inteira fala sobre isso. Que Deus é retributivo. Né? Deus dá o que eu dou. Se eu dou amor, Deus me retribui com amor. Se eu dou compaixão, Deus me retribui com compaixão. Se eu dou perdão, Deus me retribui com perdão. E aqui diz, se eu recuso ouvir o grito de alguém que é necessitado, Deus também vai se recusar a me ouvir. Porque Deus é retributivo. No dia que eu gritar a Ele, clamar a Ele, pedir ajuda, Ele também vai se recusar a me ouvir. Porque Ele é retributivo. Deus é retributivo. Eu lembrei agora no dia que eu tava descendo aqui no metrô e tinha um rapaz, né, que ele vive nas ruas e ele tava gritando. Eu até contei isso aqui, ele tava gritando e eu tava de longe, eu não entendi direito o que ele falava. Ele gritando. Gente, passou muita gente do lado dele. Aí ninguém fazia nada. Aí quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele tava gritando, eu estou com fome, eu tô morrendo de fome. Ele ficava gritando assim, gente, coitado. E as pessoas fingiam que não estavam vendo ele. E é isso que está dizendo aqui. Quem recusa ouvir o grito do necessitado, quando gritar, Deus também vai se recusar a te ouvir. Versículo 14. O presente em segredo extingue a ira, e a dádiva no colo acalma o forte furor, né? Então, assim, alguém tá chateado com você, tá triste com você, né? Você dá um presente para essa pessoa em segredo, para não parecer que tá comprando ela, né? Mas dá um presente em segredo para ela, né? Aí, mesmo que ela venha descobrir depois que você deu o presente, né? Você deu ali em segredo para ela, e aqui diz a dádiva. No hebraico, a palavra presente e a palavra dádiva são duas palavras em hebraico diferentes, não é a mesma palavra. Mas as duas têm a ver com presente. As duas têm a ver com receber um presente. Só que a dádiva é algo mais. O presente é algo que você recebe e é legal, sabe? Tem um preço monetário. Por exemplo, quando a gente vai dar presente para alguém, a gente faz questão de tirar o preço, para a pessoa não ver, né? Isso é um presente. A dádiva é algo que não tem preço. Nunca teria ali um valor, porque é inestimável, não tem preço, né? Não tem preço nenhum. Um presente para mim, sei lá, algo que a pessoa vem com uma caixa de bombom, tem preço, uma caixa de bombom. Uma dádiva para mim, por exemplo, é um desenho do meu sobrinho, da minha sobrinha. É uma dádiva, não tem preço, né? E é isso. O presente, ele faz com que a ira se extingua, né? O presente vai extinguindo a ira, vai acalmando a pessoa, o presente, né? Então, quando você dá um presente para alguém, né? A pessoa vai ficar feliz. A pessoa tá chateada comigo, eu vou lá e dou um perfume para ela. Ele vai ficar feliz que eu tô dando um perfume, né? E aqui diz, e a dádiva no colo acalma o forte furor. O presente, ele acalma a ira. Mas a dádiva, que é essa coisa inestimável, ele acalma a mais louca ira. Ele vai muito além. Tem um filme muito legal que explica isso daqui. Prova de Fogo. É um casal que eles estão quase se separando. E o marido decide lutar pela mulher. Né? Eu até falei isso já em alguma aula. O marido decide lutar pela mulher. E ele começa a seguir um livrinho, que são 40 dias. E ele começa a fazer as coisas que estão naquele livrinho. E, gente, o pai dessa mulher, ele era acamado. Ele, se eu não me engano, ele até vivia em um hospital, em um lar, alguma coisa assim. Ele tinha algum problema de saúde sério. E esse homem, né, ele fazia esse negócio aí, ele fez esses 40 dias aí reconquistando ela, né? E o pai dela precisava, eu não lembro se era uma cama hospitalar, o pai dela precisava de alguma coisa que era cara. E esse homem, ele tinha guardado um dinheiro para comprar o barco dele.
E então ele foi lá e comprou a cama pro pai dela. E não falou pra ela que ele tinha comprado a cama pro pai dela. Ele só entregou. Aí nisso, gente, quando ela soube que a cama tinha sido entregue, ela ficou mais feliz, ela ficou mais calminha, ela ficou mais acessível. Só que ela não sabia que era ele que tinha comprado. E ela até achou que era um outro médico aí. Aí ela tava toda alegre aí, toda feliz. Você vê que já que aplacou a ira dela, né? Antes ela tava bem irada, aí depois ela aplacou por causa do presente. Aí no finalzinho, ela descobre quem foi que deu a cama. Ela chegou e foi correr atrás pra saber quem foi. Ela, não, mas quem foi? Quem foi? E deram um nome. E era o marido dela que tinha dado a cama. E então, neste momento, ela foi no trabalho dele e decidiu lutar por ele. Aí ela foi e falou que queria ficar com ele, que o ama. Que... Você vê como é a diferença, né? Entre o presente, que era aquela cama, que ela não sabia quem tinha dado, já tinha acalmado ela. Mas quando ela viu que foi ele que deu, virou uma dádiva, né? Então era algo inestimável, porque ela sabia o preço que era para ele aquilo. Era o preço dele largar a mão do barco dele. Era o dinheiro que ele tinha guardado para comprar o barco dele. E é nesse nível que está dizendo aqui. Versículo 15. Quando a justiça é feita, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. É isso mesmo, né? Quem deve teme, né? Essa coisa, né? Igual, sei lá, surge na mídia que está começando uma investigação, né? Aí caíram 3 pessoas dessa investigação. Quem tem a ver com essa investigação já está com medo, tá devendo, tá com medo, né? Mas quem não deve nada, quem é honesto, não tá até feliz. Ah, ainda bem que tá pegando, tem que pegar todo mundo mesmo, é isso mesmo, né? E é isso que está dizendo aqui, versículo 16. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte, né? Quem se afasta do bom juízo de Deus, né? Quem se afasta do discernimento, né? Do que Deus diz que é certo e errado, tá caminhando para a morte, não tá caminhando para outro lugar. O único caminho que você tem para seguir é a morte. Versículo 17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Gente, versículo 17, muito interessante. Diz assim, quando a pessoa ama demais o prazer, ela passa necessidade. Por quê? Porque ela começa a gastar muito dinheiro com prazer. Então, ela não gasta com o que era necessário. Eu vou dar um exemplo. Existem pessoas, por exemplo, que gastam dinheiro demais saindo. E depois não tem dinheiro para aluguel. É isso. Quem ama os prazeres passará necessidade. Você tem que ser planejado, né? Tem que fazer tudo certinho. Eu tenho uma planilha na minha casa. Eu faço tudo certinho ali na planilha. E é isso. Quem ama os prazeres vai passar necessidade. Aí a pessoa gasta todo final de semana, come pizza, come não sei o que. Ama os prazeres. Vai passar necessidade. O que ela tá pondo em primeiro lugar? Os prazeres. Eu quero comer pizza. Eu quero ir pra churrascaria. Eu quero ir pra não sei aonde. Final do mês, cadê o dinheiro do aluguel? Não tem. Gastou. O que tem gente que faz isso, né, gente? Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Aqui está dizendo 2 coisas importantes, né? Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Por que quem ama o vinho nunca ficará rico? Não tem problema você gostar. Não tem problema você gostar de prazeres. Não tem problema. O problema é quando você ama. O problema é quando você tem aquele desejo louco que você precisa fazer, né? Então, eu quero comer pizza. Aí tá toda semana comendo pizza. Aí depois não tem dinheiro do aluguel. É a mesma coisa o vinho, né? A questão, né, aqui é aquele desejo louco pelo vinho. Esse mês estou apertado. Esse mês as contas aqui em casa estão apertadas. Mas o engradado da cerveja a gente vai comprar. É isso que está dizendo aqui. Esse mês a gente está apertado. Mas nossa pizza semanal tem que ter. Você vai passar necessidade. Você nunca vai ficar rico. É questão de prioridades. E é o que está falando aqui. Quem ama o vinho nunca vai ficar rico. Né? Porque, primeiro, o tanto que gasta, né? Para comprar aquela coisa que ama, quer ter todo dia, né? Aquelas adegas, aquelas coisas, né? Você nunca vai ficar rico.
gastando sempre com aquilo, né? Colocando aquilo à frente das suas necessidades, né? Você ama a tal ponto de colocar à frente das suas necessidades. O mês está apertado, tá justinho para pagar o aluguel. Não, mas eu vou comprar, eu atraso o aluguel. Eu converso com o cara do aluguel e pago 50%. Tem gente que faz isso. Mas a cerveja tá na geladeira, o vinho tá na geladeira e ele tá atrasando as dívidas dele. Ah, esse mês não dá para eu pagar não, mas o engradado tá lá. Isso é mal, isso não é bom. Isso não é um bom sinal. Um crente, um bom sinal é ele ter controle. Esse mês não dá, esse mês eu não posso, esse mês estamos duros, então não tem pizza esse mês, não tem vinho esse mês, não dá. Outra coisa que está dizendo aqui, e a boa comida, né? Aquele que também ama a boa comida, nunca vai ficar rico. A pessoa não tem condições, aquele mês está difícil, quer ir para churrascaria. Não dá. Quer ir pra churrascaria, não vai conseguir, né? Aqui não tá falando nem, na verdade, de você não ter o dinheiro, mas de você gastar, né? Você não consegue nem juntar, porque você só quer ficar fazendo aquela... Você quer gastar dinheiro, por exemplo, aqui, você quer gastar dinheiro com vinho, quer ficar gastando dinheiro com cerveja, quer gastar dinheiro com comida cara. A paz, Helder, o Assolu, amém. Você quer gastar dinheiro com vinho, quer gastar dinheiro com comida cara, você nunca vai ficar rico, né? Porque você não consegue pegar aquele valor e investir, pegar aquele valor e guardar, você quer ficar gastando. Então, o que sobra pra você, você tem que gastar com isso. Tem que gastar com vinho, com comida cara, não pode ficar um mês sem, não posso. Então, você ama isso. E aqui tá dizendo, quem ama os prazeres passará a necessidade, né? Então aqui vai ainda além, né? Quando você ama o vinho e você ama a boa comida, você nunca vai ficar rico porque você não consegue guardar, né? Um dinheirinho que sobrar, vou comprar meu engradado, vou comprar meu vinho, vou gastar com a pizza, vou comer não sei o quê, nunca guarda, né? Mas aqui diz, quem ama os prazeres passará a necessidade, né? Então aqui vai ainda além, né? Não é o dinheiro que sobrou, é o dinheiro que eu não tenho. É o dinheiro que eu não tenho. Mas pro meu prazer eu quero comprar, né? Então eu não tenho dinheiro esse mês, mas eu quero comer pizza. Então quem ama os prazeres vai passar necessidade. Eu não tenho dinheiro, mas vou comprar meu engradado de cerveja. Vai passar necessidade. Ah, esse mês nós estamos apertados, mas eu vou comprar meu vinhozinho. Vai passar necessidade. Ai, a gente tá duro esse mês, mas vamos pra churrascaria. Vai passar necessidade. Uma pessoa dessa quer ficar rica. Vai ficar rica como? Não vai. Isso Salomão está dizendo. Versículo 18. O resgate em troca do justo é o perverso. E no lugar do reto fica o transgressor. A Bíblia diz isso, né? Que engraçado. A Bíblia diz que há um lugar reservado para cada um de nós. Porque todos nós somos culpados pelo pecado. Então, há um lugar reservado para mim, porque eu sou culpada pelo pecado. E há um lugar reservado para cada um de nós. E diz que para o meu lugar, né, como eu vou para Cristo e eu não vou para esse lugar onde eu tinha por direito para ficar porque eu sou ocupada pelo pecado, como eu não vou estar nesse lugar, o lugar vai estar vago. E vai ter alguém que vai para o meu lugar. E aqui diz, quem é que vai ocupar o meu lugar? O perverso. Além dele ocupar o lugar dele, ele vai ocupar o meu lugar também. Então ele vai lá para o lugar do justo. Então esse lugar, né, que caberia a mim, que é onde tem a minha culpa pelo pecado, quem vai pagar o resgate por mim é o perverso. Porque o lugar tá lá, alguém tinha que cobrir o meu buraco ali, né? Porque eu fui resgatada, mas ainda tem ali meu espaço. E quem vai me resgatar? Quem vai pagar aquele buraco que ficou? O perverso. E aqui diz, o lugar do reto fica o transgressor, né? No lugar do correto fica aquele que não é correto, aquele que vive fazendo tudo errado, né? Versículo 19. É melhor morar em terra deserta do que com uma mulher briguenta e que se irrita facilmente. Aqui já não tá nem mais falando de casa pequena, né? Agora ele já avacalha de vez. No começo ele tinha falado que era melhor morar numa casa pequena e ter paz do que numa casa grande e viver em guerra. Agora ele diz, é melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado. É isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, é melhor morar em terra deserta do que com uma pessoa briguenta e que se irrita facilmente. É aquela coisa mesmo, antes só do que mal acompanhado. É melhor ficar sozinho do que uma companhia dessas. Versículo 20. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem tolo é devorador. Na casa do homem sábio, sempre
vai estar tudo bem, não vai faltar, ele vai ter o necessário, né? Então sempre há um tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Você vai olhar para a casa do sábio e vai, nossa, caramba, que legal, né? Olha, ele tá bem, né? Ó, as coisas estão indo bem para ele, né? Nada falta, ali você vê. Nossa, ele conseguiu comprar até eu fui tomar café na casa dele, caramba, comprou um monte de coisa legal para comer, né? E é isso, há um tesouro desejável na casa do sábio, há azeite na casa do sábio. Então significa que o sábio, né, ele não passa necessidade por causa da sabedoria dele. Ele não gasta o dinheiro dele à toa. Então, ele tem sabedoria. Às vezes a gente fica vendo assim, gente, a Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria financeira nas nossas vidas, né? Eu já vi muita gente que não tem sabedoria financeira e fica pondo culpa em devorador. E a verdade é que não tem devorador nenhum. A culpa é da pessoa que não tem sabedoria financeira. Tem que ter sabedoria financeira. Igual eu faço uma planilhinha, todo mês quando entra, eu faço essa planilha e vejo o que eu posso gastar no mês. Então, por exemplo, eu fiz a planilhinha e deu lá que vai sobrar R$150 no mês, então eu sei que com esses R$150 eu posso trabalhar. Então, quer comer uma pizza? Vai poder, tem 150 que sobrou. Vai precisar arrumar o carro? Tem 150 para arrumar. Então, eu sempre sei com que eu vou trabalhar. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que ter uma inteligência financeira, né? Não é sair de olho fechado e comprando, né? E depois não conseguir pagar o cartão. A Bíblia diz que a gente não pode fazer isso, não. A Bíblia diz que a gente tem que ter inteligência financeira, a gente tem que ter sabedoria, planejamento financeiro, né? E aqui diz que o tolo é devorador, ou seja, para o tolo nunca sobra dinheiro. O tolo passa necessidade. Por quê? Porque ele devora o dinheiro. Sabe aquela pessoa que entra o dinheiro e não sabe nem para onde foi o dinheiro, acabou? É o tolo. Gente, é o tolo. O tolo, ele não tem inteligência financeira. O dinheiro entrou, foi embora, ele nem sabe para onde foi, o que aconteceu. Devorador. Aí é engraçado, né? Eu já vi crente falando, ai meu Deus, eu preciso orar porque o devorador tá lá em casa, meu Deus, tá devorando meu dinheiro. Aqui tá dizendo que não tem devorador. O próprio tolo é o devorador. É ele mesmo que é o devorador. A pessoa tá falando que tem um devorador, tem gente até fala que é demônio, né? Tem um devorador, tem um demônio aí comendo meu dinheiro. Não sabe. Tem nada, é você. É você mesmo que devora o teu dinheiro, que você nem vê. O dinheiro foi embora, você nem viu, porque falta de planejamento. O sábio planeja. O sábio, né, ele faz certinho, planeja, tem tudo certinho, tudo ali no controle, né? Ele não perde o controle. Esse mês eu não consegui pagar, Jesus, eu fiz as contas erradas. Não. Né? O sábio tá ali anotadinho tudo, quanto gasta, quanto tem, quanto pode gastar, quanto não pode. Versículo 21. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, justiça e honra. Uau! Quem segue a justiça e a bondade? Se você pratica justiça, se você pratica bondade, se você anda em justiça, se você anda em bondade, saiba que você vai encontrar vida. Saiba que você vai encontrar justiça. E saiba que você vai encontrar honra. Uau! Você vai ser honrado. Vai receber justiça. Se hoje você acha que não experimenta justiça na tua vida, se você continuar andando em justiça e em bondade, a justiça vai te encontrar. E você vai receber o que é justo. Você vai viver justiça. Você vai ter vida. E você vai ser honrado. Uau, né? Então é um incentivo tremendo aqui a praticar a justiça e a ser bondoso, ter bondade, né? Às vezes a pessoa não quer praticar a bondade, né? Não, vou guardar meu dinheirinho, né? O canguinha, né? O canguinha, não quero ajudar ninguém não, né? E o dinheiro não rende. Salomão já disse isso. Aquele que ajuda, o dinheiro dele rende. Aquele que retém, o dinheiro não rende. Versículo 22. O sábio passa por cima da cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que confiam. Aqui está dizendo que a sabedoria, ela é mais importante do que a força. Está dizendo aqui que você vence uma batalha, não é pela força, é pela sabedoria. Está dizendo aqui o seguinte,
há uma cidade forte, né? Cidade forte é aquela cidade de muralha, né? Bem, é uma fortaleza, né? Mas tá dizendo que o sábio, ele derruba essa cidade. Ele passa por cima dessa cidade. Ele derruba ela. A sabedoria é mais forte, mais importante do que a força. Versículo 20. A força sem sabedoria não adianta nada, né? A gente tem o exemplo de Sansão, né, gente? Infelizmente, né? E era a força sem sabedoria. Então, a força sem sabedoria não adianta nada. Mais vale a sabedoria. Com a sabedoria você vence batalhas, né? Você cria uma estratégia com sabedoria, você vence batalhas, né? Ainda que não seja forte. Lembra? Tem vários momentos, eu ia falar um agora, mas surgiu vários. Tem vários momentos na Bíblia que a gente vê, né, Deus enviar o povo de Israel, até mesmo com Abraão lá e os 300 e pouco, a gente vê que eles saem para guerrear contra exércitos muito maiores do que eles. E havia estratégia, né? Estratégia de Deus, é claro. E eles vencem, apesar do outro exército ser mais forte do que eles, por causa da estratégia, da sabedoria, né? É que nem Abraão. Abraão, quando Ló foi capturado, lembra? Quando Ló foi capturado, Abraão foi lá recuperar Ló. E Abraão saiu com 300 e pouco, eu não lembro se era 312, 319, 300 e poucos homens. Ele saiu para recuperar o sobrinho dele. Gente, Abraão saiu para lutar contra 4 reinos. Um homem com 300 e pouco foi para lutar contra 4 reinos, e esses 4 reinos haviam lutado contra 5 reinos, lembra? Era Admá, Zeboim, Zoar, Sodoma e Gomorra. Os 4 reinos tinham lutado contra os 5 reinos tinham perdido a luta. Ló foi levado cativo e Abraão foi lá lutar contra esses 4 reinos. E Abraão, né, Deus deu para Abraão uma estratégia ali, foi um pedaço por trás ali em Damasco, tal. Eles foram tentando criar essa estratégia de um povo ir por um lado, outro ir por outro. E ele recuperou, gente. Conseguiu trazer todos os bens de Sodoma também, lembra? E é isso. A sabedoria é muito mais importante do que a força, né? Às vezes a gente quer conquistar algo pela força. Não, a sabedoria, a estratégia. Versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Gente, é verdade. Existem pessoas que entram em processo de angústia por causa do que falou. A pessoa falou demais. A pessoa falou demais e trouxe angústia para si mesma porque falou demais. E esse Salomão está falando. Se você falar menos, se você controlar a tua língua, eu te garanto que você vai sofrer menos. Esse Salomão está dizendo. Uau, e é verdade, né? Salomão vem sempre dizendo que o sábio fala pouco. O sábio fala pouco. O sábio fala pouco. Quem fala muito é o tolo. O tolo é que sai querendo esbravejar, querendo sair por aí falando, eu tenho a ensinar, ai, tá errado. É o tolo. O sábio não faz isso. O sábio, ele é educado, ele sabe o momento certo de falar, o momento certo da palavra sair da boca. Salomão disse isso. O sábio, ele sabe o momento certo da palavra sair da boca dele, ele usa as palavras certas no momento certo, né? Agora o tolo não. O tolo sai falando e a própria língua do tolo é que prejudica ele. E é a mesma coisa aqui. Você quer sofrer menos? Fala menos. Versículo 24. Zombador é o nome do arrogante e orgulhoso. Ele trata os outros com uma arrogância irritante, né? Então, aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que fica tratando os outros com uma arrogância irritante, esse é um zombador. Você não sabe quem é zombador? A Bíblia está falando aqui várias vezes quem é zombador, né? Ah, o zombador isso. Ah, com o zombador acontece isso. Deus vai fazer isso com o zombador. A Bíblia não diz isso? Agora a Bíblia decidiu fazer um dicionário aqui pra gente entender quem é esse tal de zombador que a Bíblia tanto fala. Aqui está dizendo, é o arrogante, é o orgulhoso, é aquele que fica tratando os outros com arrogância que chega a ser irritante quando a gente vê. É o zombador. Versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Que triste. A pessoa tem sonhos, a pessoa tem desejos, mas a preguiça dele
impede ele de realizar os sonhos dele. Ou seja, os próprios sonhos dele é que o matam. Porque ele se recusa a trabalhar. Ele nunca vai realizar os sonhos dele. Tem uma pessoa que eu conheci que eu mandava escrito as coisas para ela, né? E, gente, eu escrevo bastante. Eu não sei se é para da minha profissão, o que é, e ainda mais agora, ensinando a Bíblia, tudo. Eu escrevo muito, né? Eu gosto de escrever bem nos pormenores, né? Aí eu escrevia para ela, um dia ela falou assim para mim. Ela falou para mim primeiro que o sonho dela era ser médica. Ela falou que estava vendo que ela ia começar uma faculdade para ser médica. Primeiro ela falou isso para mim. Ela falou, não, eu tô vendo uma faculdade, eu quero ser médica, eu vou estudar medicina, eu tô vendo aqui para estudar medicina, acho que na Bolívia, Peru. Ela falou, em algum lugar assim, ela estudar medicina. Aí eu mandava coisa escrita para ela. Aí um dia ela foi e mandou um áudio. E falou assim pra mim, ai, não me manda nada escrito não, porque eu não gosto de ler. Me manda coisa no áudio, que eu não gosto de ler não. Gente, fala sério. Quando a pessoa quer fazer medicina, a pessoa não gosta de ler. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo nunca. Medicina, direito, você tem que gostar de ler. Quer fazer medicina, quer fazer direito e não gosta de ler? Não, a preguiça vai te matar. Você nunca vai realizar seu sonho, né? A pessoa tem que ser realista. A pessoa tem que ser realista. Pô, eu não gosto de ler. Não dá pra mudar isso? A minha preguiça não deixa mudar isso? Então deixa eu tentar outra coisa. Mas se não, eu vou lutar contra essa preguiça. Deixa eu ler. Eu preciso ler. Se o meu sonho é maior, o meu desejo é muito grande de ser médica, então eu tenho que passar por cima disso. Eu tenho que começar a aprender a ler, gostar de ler. Ela até sabia ler. Ela tinha preguiça de ler. Que triste. O desejo dela matava ela. Porque, gente, como que ela vai fazer medicina sem ler? Meu Deus do céu. Aí, versículo 26 diz assim, o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo, ele dá e nada retém. Uau. A pessoa invejosa, né? Ele só fica o dia inteiro desejando o que é do outro. Ele fica o dia inteiro olhando o que é do outro. Mas o justo, ele não fica olhando o que é do outro. O justo pega do que é seu e dá. Uau! Que lindo, né? O justo pega do que é dele. Não fica cobiçando o que é do outro. Pelo contrário, né? Ele é tão, acho que é altruísta, né? Ele é tão generoso, tão bom, que ele tira dele mesmo e dá. E diz aqui, e nada retém. Tudo que ele puder dar para ajudar, ele dá. Esse é o justo. Davi uma vez tinha dito isso, várias vezes, na verdade, Davi disse isso, né? O cristão, né? Não cristão, porque ainda não tinha Cristo nessa época, mas Davi diz, né? O crente tem que ter compaixão. O crente é generoso, o crente é bom, o crente ajuda os pobres, o crente dá. E Davi ainda disse assim, e não é de vez em quando, é todo dia, é a toda hora. E aí está falando aqui. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação. Uau! Todo sacrifício que é dado por um ímpio, Deus abomina. Eu até dei o exemplo, acho que da prostituta, né? Teve um grupo que eu participo, uma menina, ela é prostituta, e ela falou, gente, eu tava pensando para Deus me abençoar, tal, para não faltar nada na minha casa, eu tava pensando em dar o dízimo da minha prostituição. Não é que absurdo? Ela perguntou isso sério. É sério. E o que está dizendo aqui? O sacrifício dos ímpios é abominação para Deus. Aí o ímpio vai, eu vou entregar a cesta básica todo mês a partir de agora. É abominação para Deus. É abominação. Aí o ímpio vai, né, e entrega um dízimo na igreja, vai parar numa igreja e vai entregar alguma coisa. É abominação para Deus. O ímpio vai, né, e, por exemplo, agora todo mês eu vou começar a contribuir aí na sua obra, tá, Bruna? Nessa obra aí, na obra de Deus, começar a contribuir todo mês. É abominação para Deus. Eu não vou ser tão religiosa, né, ao ponto da gente achar que eu não tenho que receber esse dinheiro, tá, gente? Não é nesse nível, né? Então, não posso receber o dinheiro, né? Eu não sei a origem, não é de prostituição, nada disso, né? Mas assim, eu sei que a pessoa não é cristã, não é voltada a Cristo, né? Até se diz cristã, mas não é praticante, não pratica, né?
Então, eu recebo, né? Pra eu fazer a obra de Deus. Mas, claro que não aceitaria o de prostituição. Eu sei que a pessoa se prostitui. Ela vem me dar um dinheiro para eu dar nessa obra, eu não dou. Não dou na obra, não. Porque eu sei de onde está vindo o dinheiro, eu não posso. Né? Aquele dinheiro é fruto do pecado, não posso. Mas agora o ímpio, né, que dá, aí ele tá dando e tá achando, né? Tem um lugar que eu trabalhei, que tinha uma mulher, né? Nossa, totalmente torto, tudo lá, totalmente torto. Aí todo final de ano ela comprava, ela pegava acho que uns 30 cartas do correio daquelas crianças e comprava um monte de coisa que as crianças pediam naquelas cartas de Papai Noel, sabe? E entregava. É abominação. Tudo que o ímpio faz, qualquer sacrifício que ele esteja fazendo, é abominação para Deus, né? Aí o ímpio vem, né? Tem caso assim, eu já vi caso assim. O ímpio vai e, por exemplo, fala, eu tô há 10 dias sem beber cerveja. E fez alguma coisa lá, um voto com Deus, alguma coisa assim com Deus. Tô 10 dias sem beber cerveja. É abominação para Deus. Todo sacrifício de ímpio é abominação para Deus. Quanto mais oferecendo com má intenção. Se ele oferecendo com boa intenção já é abominação para Deus, imagina se ele oferecer com má intenção. Ele oferece querendo, por exemplo, ganhar mais. Eu estou oferecendo, mas é que eu estou querendo ganhar mais dinheiro. Para quê? Para que ganhar mais dinheiro? Não faz nada útil a pessoa rouba com aquele dinheiro, faz não sei o quê, né? Se a intenção dele for piorou. Se já é abominável com boa intenção, com má, então lascou. Versículo 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita, né? Então é simples, né? Aquela pessoa que dá testemunho falso vai ser condenada à morte, né? A pessoa fala mentira, a pessoa testemunha falando mentiras, ela vai ser cobrada. Um dia você vai pagar por essa mentira que você está falando. Mas aquela pessoa que sempre fala a verdade, ouve certinho e diz certinho o que ela ouviu, aí sim, essa pessoa você pode ouvir, né? Então preste atenção. Às vezes a gente quer ouvir algo de alguém, sei lá, tem uma pessoa, por exemplo, que eu conheço que vive falando mentira. A pessoa vive falando mentira, a pessoa vive aumentando as coisas, inventando coisas. Aí ele vem chegar em mim e vem falar uma coisa pra mim, pra querer magoar meu coração. E vem falar uma coisa assim, cabeluda. Eu vou acreditar? Não. Né? Mas aí, por exemplo, vem uma pessoa, né, querer me dar uma ajuda, e querer me falar uma dica, falar alguma coisa aí, né? Me orientar, me aconselhar, fazer alguma coisa. E ele sempre fala a verdade. E ele chega e me fala, olha, se afasta um pouco dessa pessoa. Eu vi essa pessoa fazendo isso. Não é bom andar com ela. A pessoa sempre fala a verdade. Eu vou entender que ela está falando a verdade, né? Isso Salomão está dizendo. Então ouça. Versículo 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem ímpio, quando você repreende ele, quando você fala com ele, ele não quer mudar. Ele se endurece, ele não quer ser repreendido. Às vezes você vê que a pessoa fica até meio assim, né? Meio com raiva, né? Tá sendo repreendido. Aí você tá falando aqui, você tá repreendendo, ele tá, tô certo. Ai, me deixa, né? Começa a se inflar, né? É o ímpio. Mas o reto, quando você repreende o reto, quando você fala algo pro reto, ele considera o caminho dele. O reto, ele não vai ficar se inflando. O reto vai ficar, eu tô certo, não sei o quê. Não, o reto vai parar, pensar, é verdade. Deixa eu ver se o que ela tá falando é verdade. E ele começa a pensar. Ele começa a refletir sobre o que o outro está falando para ver se realmente aquilo é verdade, se realmente aquele caminho é errado. Ele não vai acreditar já de cara no conselho do outro, não vai acreditar já direto na repreensão. Mas ele vai começar a pensar na vida dele, né? Versículo 30, graças a Deus, para terminar... não, ainda tem 31. Eu ia falar para terminar a aula de hoje. Mas já está quase terminando. Versículo 30. 31 é o último. Versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência e nem conselho contra Deus. Lembra que Aitofel, lembra? Aitofel lá que estava dando conselhos contra Deus, né? E deu errado o conselho dele. E ele era o melhor conselheiro que existia na época de Davi. Ele era super usado por Deus. Mas quando ele decidiu ficar do lado de Absalão, né? Os conselhos dele começaram a ser frustrados. E aí está dizendo, não há sabedoria que vá contra Deus. Não há.
A pessoa chega aqui cheia de sabedoria, cheia de coisa, né? E a inteligência dela, a sabedoria dela tá indo contra Deus, não é sabedoria. Não existe sabedoria alguma que vá contra Deus. Porque Ele é o detentor de toda sabedoria. Não existe nenhum caminho, nenhuma sabedoria, nada que possa inventar, né, que vá contra Deus. Não há sabedoria. Igual, por exemplo, essa teoria do Big Bang, né? Eu acho muito mais louco você acreditar nessa teoria do que acreditar em Deus. Eu acho que precisa ter muito mais fé para acreditar nessa sabedoria, precisa ter muito mais fé para acreditar nessa teoria do que para acreditar em Deus. Porque, gente, como que eu vou acreditar que o mundo surgiu por causa de uma bomba, do nada, houve uma bomba, aí as moléculas começaram a se unir e formaram tudo, aí nisso começaram a formar também os animais, aqui a própria molécula do nada, as explosões, começou a ter um monte de explosão, aí igual a evolução também, aí do nada, por exemplo, tinham 2, 3 animais, e eles começaram a se cruzar, se unindo, aí foi virando outro animal, aí foi um animal cruzando com outro animal, cruzando com outro, e assim foi gerando um monte de animal, e daqui a pouco virou o homem, né? Porque essa teoria, né, do evolucionismo, né, que fala que a gente veio dessa explosão, não fala que a gente veio do macaco em si, né? Não é assim que fala. Essa teoria fala que, na verdade, a gente veio de uma bactéria, que depois era um peixe, aí o peixe cruzou com não sei o que, virou outra coisa. É isso, gente. Olha o nível da loucura, né? Então, você precisa ter muito mais fé para acreditar nisso, pelo amor de Deus, né? Então, aqui diz que não há sabedoria contra o Senhor. Não há nada que seja inteligente que vá contra Deus, nada. Quando você para pensar, há algum erro ali. Não há lógica ali, há algum problema ali. Porque não há sabedoria que vá contra Deus, não há. Aí aqui diz, nem inteligência. Não existe inteligência que vá contra Deus. Não existe, não tem como, né? Toda vez que tentam criar alguma coisa, assim, igual, por exemplo, todos podem dizer que a gente não tem como provar que Deus existe. Mas também ninguém prova que ele não existe. Porque não existe inteligência que vá contra Deus. Não é possível provar que ele não existe. Não se prova. Então, por que você não prova que não existe? Então, prova cabalmente, né? Que foi feito de tal e tal forma. Não, são tudo teorias. Não é uma prova que veio o Big Bang e tal. Não, é uma teoria, né? Então não tem prova. E aqui diz, e nem conselho contra Deus. Não há nem conselho. Lembra Aitofel, né? Não existe nenhum conselho que prospere, que vá contra Deus. Porque o conselho de Deus é maior. Deus não deixa nenhum conselho prosperar contra ele. Aí o versículo 31, um versículo lindo, que diz assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. A gente até prepara o cavalo para o dia da guerra. A gente até cria estratégias para o dia da guerra. A gente até se prepara para o dia da guerra. A gente até põe a armadura, né? A gente até prepara a arma para o dia da guerra. A arma que a gente vai usar. Mas quem faz a gente vencer é Deus. Não é a arma que eu preparei. Não é a estratégia que eu tive. Não são os meios que eu usei para entrar na guerra. Quem me faz vencer é Deus. Né? Então, amém, gente. Deus abençoe. É um capítulo longo, né? 31 versículos. Durou 1h30 a aula. Amém. Então, amanhã, não sei se a gente vai ter aula, tá bom, gente? Que amanhã eu tenho HC, vou ter que voltar lá no médico da cirurgia. Não sei se vai dar pra ter aula amanhã, não, tá bom? Mas eu aviso vocês lá no grupo. Mas quarta-feira, com a graça de Deus, a gente volta. Amém, Duda! Amém, é verdade, beber bastante água. Deus te abençoe, viu, Duda? Um beijão, bom descanso e até quarta-feira, com a graça de Deus. Amém.